Ela que é a dona do negócio. Então, de alguma forma, nós lideramos, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola. Confesso que me preocupou alguns que não falarei que não gostam muito de escola. Espero que seja a sua escola agora, mas não o fato de estudar, o fato de aprender, porque aqui nós vamos ver alguma coisa que um líder nunca deixa de aprender, nunca deixa de buscar conhecimento, nunca deixa de buscar crescimento. Tá bom, gente? Então, para a gente começar, pode passar, por favor. Primeira pergunta que eu faço é: o que é um líder? E a ideia é que a gente tenha uma interaçãozinha bem... Como vocês entendem o papel ou a função de um líder? Um de cada vez. Aquele que está à frente de algo. Aquele que está à frente de algo? O que mais? Um líder, eu vejo muito bem sobre o conceito que Jesus Cristo ensinou. O líder é o que está à frente, mas também o líder é o que está abaixo. Ele não somente anda à frente, como ele também anda junto com as pessoas que ele está liderando, né? E anda lado a lado. Jesus Cristo na última ceia, antes de começar a ceia, ele lavou os pés de todos os discípulos. E a discussão dos discípulos era: quem é o líder? Quem é o maior entre nós? E Jesus, como líder, o maior, fez o trabalho mais humilhante, né? De lavar os pés de cada um dos discípulos. Então eu vejo que o líder é o que comanda, mas ao mesmo tempo é o que se doa pelos seus liderados. Legal. Não sei se é liderado. Já está querendo puxar a bola para a entrevista, né? Você vigia isso, né? Bom, é mais ou menos isso. Nós vamos bem nessa linha, vamos caminhar muito nessa linha. Pode passar, por favor. Nós vamos falar aqui, a próxima pergunta é: o que faz de alguém um líder? Ou o que faz alguém ser um líder? A gente já falou as características de um líder, mas o que faz essa pessoa em si se tornar líder? Disposição? Predisposição. Como você explicaria essa predisposição? Pessoa que sente a necessidade de organizar todo mundo. Que ninguém se levanta e vai, eu não sei. Ok. O reconhecimento do público. Reconhecimento, predisposição, palavras legais. O que mais? Proatividade. Proatividade, eu acho que fica um pouco dentro, né, da predisposição, mas eu entendo diferenças dentro dessas duas palavras, mas legal. Pode passar. Nós entendemos que a formação do líder realmente começa com a predisposição, sendo uma pessoa proativa e sendo uma pessoa... Desculpa, a palavra que você usou? Reconhecimento. Esse é o essencial. Se a pessoa não te vê como líder, uma coisa que você não é líder. E aí você pode ser talvez um chefe, talvez um patrão, mas não um líder. Um líder, ele tem um reconhecimento, só que essa liderança, ela é alcançada diante da sua predisposição, da sua doação em cima disso aí. Então, grandes líderes são diferentes do que? Dos chefes, dos patrões. E são duas coisas. O líder não é sua posição ou seu papel, ou seja, não é só porque eu estou à frente que eu sou líder, mas existem pessoas que exercem liderança sem estar à frente digamos assim, na pirâmide, no organograma de uma instituição. Ainda assim exerce determinada liderança. E o líder não é simplesmente alguém que é bom em seu trabalho. É muito fácil a gente alcançar e começar a seguir uma pessoa pelos talentos que ela tem. Você pensa: caraca, essa pessoa sabe muito. Não pode fazer, você sabe, começa a puxar à frente e nesse momento a pessoa está liderando, mas se fica somente nisso, nesse talento, essa liderança não vai permanecer, não vai perdurar. Pode passar, por favor. Então, os melhores líderes são líderes que servem. A Life Shape acredita nisso, que a liderança que nós devemos exercer é a liderança baseada na liderança de Jesus. É uma liderança servidora, uma liderança que o líder se vê como servo, no intuito de servir a seus liderados, para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam, para que eles exerçam a liderança deles também. Então, uma grande liderança é aquela que
capacita, que desenvolve os seus liderados. Não simplesmente chega, delega, dá a função e ordens e acabou. Mas aquele que vê e acredita nos seus liderados e desenvolve em seus liderados. Então nós vamos falar muito da liderança servidora. E o líder servidor, então, o líder é atraído pelo inabalável desejo de servir. Pode passar que a gente tem uma explicação nisso aí. Primeiro líder, alguém que tem influência sobre os outros, ou seja, tem credibilidade, ele de alguma forma exerce uma influência sobre os seus liderados, então ele é reconhecido como líder, que é atraído pelo inabalável desejo de servir. Esse atraído é o porquê. Por que eu estou liderando? Qual a minha predisposição? Qual é o motivo? Vocês vão ver também hoje à tarde, né, sobre vocação. Isso aqui fala muito sobre isso. O porquê que eu estou fazendo isso? Qual é o meu propósito? Tá? Inabalável, ou seja, essa motivação está profundamente incorporada em seu caráter, ou seja, aquilo que você acredita como líder e defende, você vai fundo, acreditando naquilo e não abrindo mão dos seus valores e dos seus princípios. E desejo de servir, um líder que de forma humilde escolhe colocar os outros em primeiro para incorporar então os valores, capacitar. Os valores que você tem, você precisa passá-los então para os seus liderados. E os valores que nós temos como líderes servidores, como aqueles que são seguidores de Jesus, são os valores que o próprio Jesus nos dá, nos apresenta. Pode passar. E Filipenses 2,3 diz: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Mais que esse, para mim, o meu versículo favorito vai um pouquinho mais para frente, quando fala da humilhação de Jesus. Quando ele fala que Cristo se humilhou e se fez servo, se fez homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, em toda a sua glória, abriu mão de estar na presença plena e completa e perfeita do Pai para estar no nosso meio em amor ao seu povo. Quando nós vemos esse exemplo de Jesus, o líder é da mesma forma. Abre mão da glória de ser aquele que brilha, que está à frente de todas as coisas, em favor dos seus liderados, em favor do desenvolvimento, da capacitação, do crescimento dos seus liderados, servindo e não sendo servido pelos liderados. Tá bom, gente? E aí eu queria ver, pode passar, se vocês conhecem a história de Neemias. Espero que sim, né? Não vou nem perguntar para não constranger o coleguinha. Mas Neemias foi e é uma das histórias que fala a respeito de uma liderança linda, de um cara que vivia junto à realeza, no luxo, era um funcionário lá do rei, mas ele abriu mão daquilo, conversou com o rei na direção do Senhor, na ação do Senhor, o rei permitiu que ele fosse para ajudar o seu povo. Neemias foi na sua humildade, orou pelo seu povo, e o povo reconheceu, e ele em 52 dias reconstruiu todo o muro da cidade. E Neemias fez isso com amor pelo seu povo. Ele perdoou as dívidas do povo e ele reconstruiu os muros, sendo um grande líder. Contudo, Esdras veio antes, né, de uma das vindas do povo de volta à terra. Esdras foi um outro líder e estiveram ao mesmo tempo. E Esdras foi um líder espiritual, ele chegou ali, releu as leis, relembrou das leis. Então não havia conflito de liderança, mas cada um na sua função, no seu papel, exercendo a liderança que Deus deu para cada um deles. Tá bom? Pode passar. Liste as qualidades de um grande líder. Já falei algumas coisas, liderança de Jesus, Neemias, como vocês poderiam listar umas... Quando você olha para uma pessoa e fala assim, caramba, esse cara ou essa mulher é uma grande líder. Quais são as características que vocês olham? Humilde? Legal. Só humildade não faz o líder, mas humildade é uma característica legal. O que mais? Vamos, gente, vamos lá. Inspirador, legal. Coração servidor. O que mais? Oi? Gentileza. O que mais? Saber lidar com o quê? Eu acho que o líder, todo mundo é líder, né? Então assim, acho que a liderança tem que saber lidar com situações, saber lidar com pessoas, saber lidar com problemas. Saber lidar, então. Ser assertivo.
Ser assertivo, legal. O que mais? Mais uma só. Responsável. Beleza. Se vocês veem uma pessoa que tem todas as características, ela necessariamente, obrigatoriamente será um líder ou uma líder? Não. São coisas que no relacionamento você percebe que essa pessoa tem. Então vocês entendem que a visão de um líder que vocês reconhecem como líder é alguém que tem um relacionamento a ponto de vocês conseguirem perceber essas características. Isso não faz um líder, mas isso mantém um líder. As características que vocês colocaram aqui, não é todo mundo que é humilde que é um líder, mas se o líder não for humilde, a liderança dessa pessoa vai cair rapidinho, ou ela vai perder seguidores, ou vai perder apoio diante dos liderados, tá bom? Vamos lá, que hoje eu quero falar muita coisa aqui hoje. Quem já viu a visão do iceberg? Quem conhece essa referência do iceberg? O que tem na parte de cima ali, a parte externa que está fora da água? Uma pequena parte do gelo. Uma pequena parte, e no fundo? A maior parte. O iceberg, na verdade, o que vocês até fizeram Titanic aí hoje, né? O que matou o Titanic não foi o iceberg de cima, foi a parte de baixo que rasgou todo o casco, que é as coisas que não se veem, a parte que muitas vezes a gente olha e não percebe. E aí, pode passar, a gente coloca na liderança duas características: habilidades e caráter. Habilidades é aquilo que a pessoa percebe, enxerga, vê no líder. E o líder precisa ter habilidades, sejam elas quais forem, e se algumas ele não tem, ele precisa se desenvolver nessa habilidade. Contudo, com o tempo, nesse relacionamento, nesse caminhar de liderança, qual que é a maior parte do iceberg? Que está aqui, ó, caráter. Se o líder não apresentar caráter, não apresentar princípios, valores que sustentem a sua liderança, rapidinho ele perde a influência, perde a posição de líder. Talvez não a função, mas perde a posição. Tá bom? Pode passar. E aí é onde nós vamos focar, na questão do caráter do líder. Hoje nós vamos falar muito a respeito disso, que o caráter vem princípios e valores, e isso está no coração. Pode passar. Salmo 78, 72 diz: e de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Davi tinha talentos, era rei, matou Golias. Contudo, apesar de ter pecado da forma que pecou, de errar da forma que errou, a Bíblia ainda fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha temor e tremor diante do Senhor, e os princípios e valores que foram ensinados, ele buscou segui-los direto. Então ele foi de coração íntegro. E é onde nós vamos falar, dentro da liderança servidora, no lidere-se, de você se liderar, nós precisamos liderar primeiro o nosso coração. E aí nós temos 5 princípios. Pode passar. Ah, desculpa, esqueci desse aqui. Quem conhece esse cara aí, ó? Lance Armstrong. Lá, você falou loja de esporte. Esse esporte faltou. Lance Armstrong, ele é um francês ciclista. Ele ganhou diversos campeonatos, provas de ciclismo. Só que depois de ter ganhado, se não me engano, 8 ou 10, ele foi pego no exame antidoping. Então ele acabou utilizando de privilégios, antidrogas, para poder conseguir alcançar aquilo. Ele era visto como líder, como um exemplo para todos, porque as pessoas se olhavam para ele como um exemplo, como aquele que eles queriam seguir, queriam aprender e queriam ser como. Contudo, ele apresentou habilidades, e no conhecer, no desenvolver dessa liderança, essa demanda ou essa exigência de continuar sendo líder o levou a buscar então caminhos mais curtos, né, para poder conseguir aquilo que ele precisava, e ele acabou perdendo então todo o prestígio que ele tinha. E é isso que nós vamos falar a respeito do coração. Pode passar agora. Nós vamos falar os 5 hábitos do coração, 5 princípios dentro da liderança, e nós vamos falar bem rápido. Aqui eu falo que é até uma isca, assim, ó. Se quiser saber mais, escreve no programa Life Shapers. A gente vai falar disso aí no primeiro ano, vai falar bastante disso aí. Então, dentro dos 5 hábitos, não vou perguntar aos alunos do primeiro ano aqui, nem do segundo e do terceiro, para não constranger, para ver se lembra. Mas o primeiro que nós vamos ver, pode passar, é o pense
nos outros primeiro. O que isso quer dizer? Pense nos outros primeiro. Dentro da liderança servidora, pense nos outros primeiro. Se é pense nos outros primeiro, o que não é para fazer? Pensar em mim. Pensar em si. Pensar em você mesmo. Pode passar. Pensar nos outros primeiro é uma estratégia eficaz. Por quê? Por que uma estratégia eficaz para um líder? E aí, gente, a questão é a seguinte: se você entende que hoje você não exerce uma liderança de alguma forma, a ideia é você exerce alguma, nem que seja só a liderança sobre você mesmo. Contudo, nós entendemos que todos aqueles que se dedicam, que fazem aquilo que foram chamados para fazer, em algum momento exercerão liderança, seja ela qual for. E isso aqui não impede ninguém. Então, não sou líder, não serve para mim. Serve demais, porque isso aqui te faz crescer muito, principalmente na área profissional. Tá bom? Então, pensar nos outros primeiro é uma estratégia eficaz. Por quê? Porque te ajuda a tornar as decisões, a tomar as decisões certas, porque você vai pensar nos outros, você não vai pensar só na sua vontade, mas na vontade dos outros, aquilo que o outro precisa, e aí você vai deliberar e tomar a melhor decisão. Honra as pessoas, que isso é uma coisa que eu vejo muito em Jesus, honrar as pessoas. Ele tanto nos honrou e nos honra, que ele abriu mão e veio para a terra, em amor por nós. Um líder que pensa nos outros, ele constrói confiança, que é o que o Ismael falou, que é uma pessoa que tem carisma, que as pessoas olham para ele e trazem confiança. Não, essa pessoa eu confio. O que esse líder, o que essa pessoa falar, ele tem meu prestígio, tem minha confiança, eu quero ouvir, tem a minha atenção. Um líder que honra as pessoas e constrói confiança ganha o direito de ser ouvido, tá bom? E promove engajamento, ou seja, se eu honro as pessoas, ganhei a confiança dessas pessoas, o que eu propuser, o que eu falar ali, as pessoas vão se engajar. Por quê? Acreditam na minha liderança, acreditam naquilo que eu acredito e sabem que se caminhar ao lado, as coisas vão desenrolar, vão caminhar para frente, né? E revela o coração do líder que a gente fala, o líder servidor. Então, pensar nos outros primeiro mostra a sua preocupação com os seus liderados, com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles que você lidera, tá bom? Pode passar. E aí é só um momento de autoconhecimento. Quão bom você é em pensar nos outros? Se alguém quiser compartilhar, vou fazer igual, não esqueci seu nome. Vou fazer igual o Vitor, 2 minutos aqui, ó. 2 que são 12 segundos. 2 vezes viram 12. Quão bom você é em pensar nos outros primeiro? É difícil, né? A gente sempre pensa na gente primeiro. Aí a grande questão que nós vamos ver lá no finalzinho é a necessidade que nós temos de sair da nossa zona de conforto, de sermos intencionais na nossa liderança. A liderança servidora é uma liderança intencional. Intencional em pensar nos outros, em se relacionar com os outros. Pode passar. O segundo hábito, espere o melhor. O que vocês acham que vem desse hábito? Esperar o melhor. Esperar o melhor de quê? Da situação? O que mais? Do liderado. Oi? Do liderado. Esperar o melhor do liderado? Legal. Por que você tem que esperar o melhor do seu liderado? Você como líder ajuda a pessoa a se desenvolver. Você como líder ajuda a pessoa a se desenvolver, muito bom. E se você não acredita no seu liderado, por que ele vai acreditar em você? Se você o tem como liderado, seu papel como líder é acreditar, capacitar e deixar esse liderado desenvolver. Pode haver erros? Pode. Mas é seu papel como líder arcar com essas consequências, mas saber liderar, saber caminhar com esses liderados. Legal, pode passar. Líderes veem o mundo como ele poderia ser. Vamos voltar para Jesus? Porque a nossa liderança servidora é toda baseada em Jesus. Ele veio. E o que ele falou? Que ele veio para cumprir. Na hora que ele está ali na cruz, está para morrer, o que ele fala? Está consumado. O que está consumado? Sacrifício. A obra que ele precisava realizar. Mas está consumado para quê? Por que ele fez aquilo? Que é o que a gente falou no começo, o porquê. Por que Jesus fez aquilo? Para que ele fez aquilo? Para nos libertar da
Jesus via o mundo como ele poderia ser, como ele foi criado para ser, mas ainda não era. Jesus veio e liderou, fez seu papel visando a glória, visando um mundo livre do pecado, um mundo perfeito. E um líder, ele precisa disso. Você precisa primeiro entender onde você quer chegar. Tem até no livro A Lista que faz, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe o caminho, você vai liderar quem para ir para onde? Então os líderes, eles esperam melhor e eles veem o mundo como ele poderia ser, esperando então, visando aquilo que é bom, aquilo que ele vê como ótimo para a sua liderança, para a sua equipe, para os seus liderados, para a visão e para a função que eles querem exercer nessas ações. Pode passar. Olha aí, ó. Esse aí todo mundo conhece. Você vê um copo meio cheio ou um copo meio vazio? A gente sempre vê o copo meio vazio, velho. Só que eu perguntei aqui, a gente, não, tô vendo meio cheio, que já tem uma cola ali de otimistas, né? A gente sempre vê, nós somos muito negativistas. Nós sempre pensamos o pior. E não está errado, é a nossa condição. Nós, como pecadores, fracos, homens, a gente pensa o pior. Mas na liderança, quando a gente vê, tem Jesus, como a gente viu mais cedo, as crises que nós temos são para formar pérolas. Então nós vamos ser otimistas. Pessimistas são fracos e evitam riscos. Otimistas te ajudarão a atrair seguidores. Qual que é a sensação quando vocês chegam, estão pensando em alguma coisa, seja na igreja, seja no colégio, na escola, na faculdade, no trabalho? Você pensa, oh, caraca, muito bom isso. Tinha uma ideia genial, vai lá e fala pensando no trabalho, com o seu gerente, com o seu superior. E você tem plena convicção que essa ideia é genial e vai crescer muito em vendas, vai crescer o desenvolvimento da instituição, ou um projeto aqui para a igreja, que você chega, nossa, vamos fazer esse evangelismo aqui no parquinho e tal, vai ser sensacional. Vocês falam com o líder de missões ou com o seu superior no trabalho, ele fala assim, não, isso não vai dar certo não, também dá uma pandemia, vai precisar pegar álcool, vai fazer... Chega só com problema, só com barreira, com dificuldades. Como é que você se sente tendo essa pessoa como seu líder? Oi? Desanimado, desmotivado, frustrado, acuado. Se você quer liderar alguém, você, como nós vimos antes, pensando nos outros, você precisa acreditar nos seus liderados. Talvez não com a ideia plena que ele apresentou, mas valorize aquilo, honre o seu liderado. Nossa, muito interessante. Vamos ver qual que é a viabilidade disso? Muda a visão do negócio. Vamos analisar melhor, vamos chamar gente que já está fazendo isso, vamos analisar o que outras pessoas já estão fazendo, como é que a gente pode incorporar isso, o que a gente pode agregar, como que a gente pode melhorar. Não chega já eu gosto de falar lá, chega de voadora já quebrando a ideia, que não vai dar certo. Você perde seu prestígio como líder. Valorize, entenda, olhe para o seu liderado e seja otimista, porque no seu otimismo as pessoas te seguirão, tá? E arriscando que possa dar errado. As coisas dão errado, e ponto. Mas as coisas podem ser corrigidas, e ponto. Ok? Pode passar. Autoavaliação. Quão bom você é esperado melhor? Só joga a gente lá embaixo essas perguntas, né? Olha o que está acontecendo aí na pandemia. E aí eu trago uma experiência muito pessoal como coordenador da LifeShape, como funcionário da LifeShape. Ano passado nós temos uma parceria com algumas instituições norte-americanas. Temos um projeto em janeiro que chama Impacto, temos um projeto em junho e julho que vai começar essa semana com a graça do Senhor, que é a Semana Divertida. Ano passado começa uma pandemia, como nós somos pegos? Não vai ter Semana Divertida, e quase não tivemos impacto esse ano. E eram duas ferramentas que nós utilizávamos para a capacitação dos nossos alunos, porque o que eles têm são aulas mensais teóricas. Mas onde que eles vão praticar isso? Onde que eles vão saber lidar e relacionar um com o outro? Que eles estão aprendendo a mesma coisa, mas têm personalidades totalmente diferentes. Um vai já dá o sangue, vai de cabeça, o outro já é um pouco mais
tímido, e aí não toma a frente no momento, mas tem uma liderança sensacional que precisa ser aflorada, precisa ser desenvolvida. Se a gente não tem essas duas ferramentas, como nós vamos fazer? E o projeto que vocês estão vivendo hoje, nós já pensávamos há algum tempo, mas a gente ainda não viu o momento certo de aplicar. E a gente se viu na necessidade. Nós vamos dar um curso de liderança de 12 aulas por ano e ficou nisso? Acabou? Passou? Não, vamos adiantar o desafio. A ideia era para que a Lara é da turma 4. A ideia é que quando ele chegasse no terceiro ano, esse desafio começasse a acontecer. E nós adiantamos 2 anos esse desafio, esperando o melhor dos nossos alunos. No meio de uma pandemia, num período que estava extremamente complexo, difícil, tem vacina, não tem vacina, vai, não vai, quem pegou, quem não pegou, máscara, gel, vai poder, não vai poder. Então assim, gente, se adaptem. No segundo ano tem um dos temas que a gente fala dentro dos nossos acrósticos de liderança também, a gente fala do reinvente continuamente. Para, analisa, desenvolve um novo plano de ação e segue. E foi isso que nossos alunos fizeram. A gente está, não que nós esperávamos pouco dos nossos alunos, mas excederam toda e qualquer expectativa que a gente tinha. Todas as turmas, as 3 turmas, excederam muito a expectativa que nós tínhamos para esses desafios. Isso é o esperar o melhor. Era perigoso, era difícil, tempo curto, sim, mas vamos esperar o melhor. A gente vai acreditar nos nossos liderados, vamos acreditar nos nossos alunos e eles vão conseguir. E não só conseguiram, como deixou a gente no chinelo. Excederam demais. Estão excedendo ainda falta uma banca, mês que vem. Pode passar. Então você não pode controlar as circunstâncias, mas você pode controlar as suas ações. As circunstâncias vão sempre ser diferentes, vão sempre mudar, sempre. A questão é como você recebe as informações e como você transmite, como você reage a isso. E na liderança, quando você entende no lidere-se, no auto-liderar, as suas ações não podem ser justificadas pela ação do outro. Você não responde pela ação deles, você responde pela sua. Então, independente das circunstâncias, você responde pelas suas ações. Pensando isso na autoliderança, tá? Quando nós vamos pensar em liderança de equipes, liderança maior, você responde pelas ações dos seus liderados. Mas isso visando o desenvolvimento e a função da equipe. Mas as ações que você toma são responsabilidade sua. Pode passar. E nós vamos para o terceiro hábito, que é o responda com coragem. E aí isso aí já fala por si só, né? O que é o responder com coragem? Pode passar. Líderes antecipam e agem. Responda com coragem responda com coragem. Você já está pensando nos outros, você já está esperando o melhor, agora vai agir. Faça. Assuma a responsabilidade. E dentro da autoliderança, qual que é o principal? Você assumir o seu papel como líder. A sua responsabilidade é essa, então assuma. E não só isso, se você quiser apresentar, crescer na sua liderança, crescer no seu desenvolvimento dentro de uma equipe, não é simplesmente fazer aquilo que você tem para fazer, mas é se dedicar para fazer o que você tem que fazer e mais. Gente, nós precisamos desenvolver um projeto a respeito, já peguei esse tema de missões. Não é minha função, para que eu vou meter nisso? Não, mas eu quero exercer minha liderança, eu quero crescer, eu quero ajudar, eu quero servir, bora. Eu ajudo, eu posso não dar conta sozinho, mas o que precisar eu quero dar meu suporte. Na liderança, na autoliderança, você precisa abraçar aquilo que lhe cabe e buscar aquilo que ainda não é seu. Não querendo roubar do outro, mas assumir responsabilidades que algumas vezes os outros não querem. E aí, diante disso também, das dificuldades que você tem, você precisa como líder pensar nos outros primeiro,
Esperar o melhor deles, mas visando as dificuldades, você precisa antecipar os problemas e agir. O que pode dar errado? A gente fala muito isso quando vamos fazer questão de impacto, de ser mais divertido. Assim, olha, tudo que aconteceu nos anos anteriores deu errado isso. Se preparem para isso, não estou falando que vai acontecer, mas pode. Alguns aconteceram. O Matheus Braga está na coordenação de São Divertido desse ano. Ele está vendo muita coisa que a gente passou de antes e a gente falou assim, olha, isso pode acontecer. E aconteceu. Outras não, graças a Deus. E outras que não aconteceram antes vão acontecer agora. Para bom ou para ruim, mas para crescimento. Vou usar isso também, para formar as pérolas. Pode passar. E ele dá autoavaliação. Como você é em responder com coragem? Ou na maioria das vezes que um desafio aparece, você se ausenta, se abstém, fica calado. Não, deixa outro. Não, deixa o irmãozinho do lado, ele está mais à toa, ele não está fazendo nada. Se você quer exercer a liderança, entende o seu papel de capacitar outros, tome a liderança, assuma isso, responda com coragem e chama o irmãozinho. E aí caminha com ele, capacita ele, espera o melhor dele, pense nele, sirva esse irmão na intenção de capacitá-lo e formá-lo como líder. E aí você preparando, chega um momento que você não vai precisar mais, que ele vai dar conta de andar sozinho, e aí ele pode assumir essa responsabilidade. Tá bom? Pode passar. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Você olha só para o vento, você fica olhando para cima assim, cadê a terra para plantar? Estou olhando para cima, não estou olhando. Agora se olhar só para a terra e não me preocupar com o tempo, se vai chover, se não vai, eu só jogo lá e deixa o que for, deixa acontecer naturalmente, não vai dar bom. Então, quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. É botar a mão no arado, só não ficar viajando e pensando alto, mas ir lá e pegar, como dizer o meu avô, o touro pelo chifre, e fazer seu papel, exercer sua liderança. Tá bom? Pode passar. Quarto hábito do coração de um líder servidor: aceite responsabilidades. Eu já até falei um pouco disso no Responda com Coragem. Pode passar. O que é aceitar a responsabilidade? Aproprie-se da sua responsabilidade, aproprie-se daquilo que agora é seu. E um líder, então, que ele tem a apropriação disso, dessa função, desse papel, dessa responsabilidade, então a disposição do líder para assumir a responsabilidade de suas ações e das ações dos liderados. Você está liderando, você responde pelos seus liderados. Deu errado, a culpa é sua, a falha foi sua como líder. Deu certo, exalte a sua equipe. Assim você honra, como eu disse no começo, que os outros primeiro, você honra os seus liderados, porque sozinho você não conseguiria. E gente, se a gente olha nessa liderança servidora olhando para Jesus, ele veio, fez um monte de milagre, curou enfermo, andou pelas águas, acalmou a tempestade, fez um monte de coisa. E no final o que virou? Foi apedrejado, foi humilhado, cuspido, foi crucificado. Aos olhos humanos, Jesus falhou. Foi um cara que veio, fez um monte de coisa e morreu, não deu conta. Mas aos olhos daqueles que são filhos de Deus, que entendem quem Cristo é, naquele momento ali foi o ápice da sua glória, que ele veio em obediência, o ápice da sua obra. Contudo, não acaba ali. Se a gente prega o plano da salvação para alguém e fala que Deus morreu na cruz e para ali, está errado, porque ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele saiu vivo da cova. A obra é essa, porque se a gente acaba ali, é o que qualquer um pode ver. Acabou, ele morreu por nós, tá? E aí? Ao terceiro dia ele ressuscita. Aí está a nossa esperança.
E dentro da liderança, você assume as responsabilidades dessa forma. Você responde pelos seus liderados, você responde pelo seu povo. Como Jesus respondeu e foi morto na cruz, você responde pelos seus liderados. E aceite, gente. Aceite a responsabilidade, porque se você leva isso bem a sério, você começa a ver o desenvolvimento dos seus liderados, como eles têm se capacitado, crescido, desenvolvido e tomado à frente muitas coisas, você vê razão, você vê o porquê. Você vê o motivo para continuar fazendo isso. Contudo, se a gente tem medo e não quer aceitar a responsabilidade, a gente nunca vai ver. Nós vamos continuar estagnados, parados, presos no mesmo lugar. Pode passar, por favor. Líderes aceitam a responsabilidade porque eles acreditam na visão. Voltamos lá, ó. No espelho melhor, o líder vê lá na frente. Vê o melhor cenário. E dessa forma, vendo o melhor cenário, eu aceito a responsabilidade para caminhar com os meus liderados e chegar nesse melhor cenário. Porque eu estou vendo. E aí é a grande questão. O que diferencia um líder de uma pessoa que não é líder é ter a visão. Se eu não tenho a visão de onde eu quero chegar com os meus liderados, para onde que eu vou? Então eu não sou líder. Eu vou aceitar essa responsabilidade para quê? Se eu não tenho foco, não tenho um sentido, não tenho um alvo para alcançar. Nós precisamos ter esse sentido, nós precisamos perceber isso, e o líder então aceita essa responsabilidade porque ele acredita naquilo que ele está vendo. Ele acredita naquela visão. Pode passar. Olhe de novo. Autoavaliação. Quão bom você é em aceitar responsabilidades? A gente só foge, né? Não quer trabalho. Não, já faço muita coisa. Experiência própria. Quanto menos você tem para fazer, menos você faz. Quanto menos coisas você tem na sua agenda, menos você vai fazer. Não estou falando que você entupir a sua agenda de coisa e não ter um tempo nem para poder beber uma água. Mas quando a gente tem maiores demandas, a gente aprende a administrar melhor o nosso tempo. E a gente vê o quão valoroso o tempo é. Tempo é alguma coisa que não tem valor. Tempo é alguma coisa que não tiram de você. Você perde. E você pode perder simplesmente parado, ou você pode ganhar coisas investindo nesse tempo que você está tendo. Então, aceitar responsabilidades é assumir isso e correr atrás de um crescimento próprio e um crescimento dos seus liderados. Pode passar. Alguém já falou em John Kennedy? Foi presidente dos Estados Unidos? A vitória tem centenas de pais, mas a derrota é órfã. O que isso quer dizer? Ele, para mim, foi circunciso, assim, ó. O que isso quer dizer? É muito fácil você pegar a glória pela vitória, mas ninguém quer a culpa da derrota. Na falha, ninguém quer a culpa. É sempre do outro, né? Vitória tem centenas de pais. Todo mundo quer a glória para si. E como líder, você tem que fazer isso, dar a glória para todos, menos para você. Isso é natural que aconteça por você estar liderando a equipe, mas a vitória é da equipe, não é sua. Agora a derrota é sua. E nós, para não aceitar a responsabilidade, nós precisamos assumir riscos. Muitas vezes calculados, outras vezes nem tanto. A gente vai bem pela fé mesmo, e a gente tem que assumir esse risco também, crendo no Deus que nós temos. Mas aceitar responsabilidades é assumir risco, independente do tamanho. E isso começa, gente, nas pequenas coisas, tá? E não no assumir risco, mas no aceitar responsabilidades. Se eu não, dentro de casa, não aceito a responsabilidade dentro de casa para fazer qualquer coisa, para lavar um prato, se eu não assumo responsabilidade nenhuma dentro da minha casa, que condição eu tenho de assumir responsabilidade no emprego, na minha faculdade?
Se dentro de casa eu não tenho responsabilidade alguma, eu vou exercer responsabilidade aonde? De forma concreta, concisa. Então, a gente tem que começar nos pequenos passos. A gente não vai assumir a responsabilidade de uma grande organização do nada. Tem investimento de tempo, investimento em crescimento, em conhecimento, que vai ser o próximo que a gente vai falar. Tem investimento na sua capacitação, na sua habilidade, mas sempre buscando o seu caráter. Pode passar. E aí é o último. Fome por sabedoria. Aí foi o que eu falei que eu me preocupei dos que não gostam de escola. Né? Pode passar. Líderes têm fome por sabedoria. E pode passar que isso aí é uma verdade. Agora o próximo é meio frustrado. Essa é uma jornada que nunca termina. Vocês estão vendo agora como é que o mundo está mudando. No meio da pandemia, a gente foi forçado a mudar muita coisa. Se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. Se a gente não buscar se capacitar, se atualizar, entender sobre liderança, sobre as áreas que você está trabalhando, que você está estudando, se você não se dedicar a se capacitar, a saber mais, a conhecer mais, você vai ficar para trás. E aí você, na sua autoliderança, como que você vai poder liderar alguém e capacitar alguém, sendo que esse alguém é mais capacitado que você? Não estou falando que se eu sou líder eu tenho que saber mais que todos. Mas se eu sou um líder desatualizado, que não sei lidar com as situações, não sei resolver problemas que estão aparecendo, outra pessoa vai aparecer e vai resolver os problemas para mim. E aí vai assumir minha liderança. E aí não é simplesmente pela capacidade da pessoa, é pela minha incapacidade. Pelo fato de eu não estar buscando me capacitar, crescer, desenvolver, trabalhar a minha liderança, o meu conhecimento em cima do papel das responsabilidades que eu tenho. Tá bom? Pode passar. Salomão, o que ele pede ao Senhor? Deus falou o que para ele? O que você quer? Ele falou o quê? Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Só Deus pode governar o povo. Mas Deus deu sabedoria a Salomão para poder fazer isso com ele. Se você quer liderar, nós falamos de conhecimento, sabedoria no fato de conhecer, de saber das coisas, mas tem que buscar a sabedoria do Senhor. Na liderança servidora, se eu não buscar no Senhor, entender quem Cristo é e o que Ele fez por mim e por vocês, como que eu como líder vou poder pensar nos outros primeiro, esperar o melhor dessas pessoas? Como é que eu vou fazer isso? O Senhor nos dá essa condição. Pode passar. E aí de novo, quão bom você é em ter fome por sabedoria? Quantos livros você leu esse ano? Melhor, quantos livros você leu ano passado? Não precisa responder. Porque uns vão constranger para mais, outros para menos. Não precisa responder. Quantos livros você leu? Quantos TED Talks você assistiu? Quantos podcasts você ouviu? Quantos cursos você fez? Fora, obviamente, sua obrigação de escola, de faculdade, de curso, de trabalho, mas a intenção de se capacitar, de crescer, de se desenvolver. De certa forma, sim, mas não é suficiente. Mas conta, com certeza. Tem que contar, senão eu perco o emprego. As apostilas também contam? Hã? As apostilas também contam? É life shape, né? Se não contar, eu perco o emprego. Então conta. Conta demais. Mas essa é a ideia. Se vocês no curso da Life Shape, no curso Life Shapers, vocês estão aprendendo sobre liderança, o fato não é estarem exclusivamente lendo aquele material, aquilo que a gente proporciona para vocês. Mas quanto além vocês têm procurado? Isso está capacitando vocês, no caso da Life Shapers, o programa Life Shapers capacita os nossos alunos
para exercerem a vocação que eles têm no ambiente que eles estão inseridos. Então, na faculdade, no emprego, no estágio, no trabalho, onde eles estão, a gente quer capacitá-los para exercer a liderança deles ali. Então, nesse sentido, nesse viés de vida profissional, ministerial, com certeza Life Shape conta. Mas nós não podemos ficar dependentes de uma coisa só. A gente tem que buscar por nós mesmos, porque a gente encontra o nosso perfil. Cada liderança tem a sua característica. Todo mundo pode ser líder, mas nenhuma liderança é a mesma, é igual. Não existe liderança igual, porque a característica, a personalidade do líder influencia nessa liderança, influencia a sua equipe. Tá bom? Pode passar. A grandiosidade vem com o trabalho duro. Seu tempo é precioso. Faça valer a pena. Invista no seu tempo. O tempo que você tem, ele não volta. E é algo que ninguém pode tirar. Mas se você, como eu disse, pode perder facilmente também. Então, trabalho duro. Liderança é trabalho duro. Não acho que vai ser só receber a glória e não, faz isso, faz isso. Não, é trabalho duro. Se você quer esperar o melhor de alguém, faça o seu melhor para alguém. Tá bom? Pode passar. Estou caminhando para o final. E aí, dentro da autoliderança, do lidere-se para liderar, ou lidere-se para viver, para existir, o principal, planeje uma nova rotina. Se você quer mudança, mude o que você faz hoje. Eu, por muito tempo, fui voluntário da MPC, Mocidade para Cristo. Não sei se vocês conhecem aqui, se alguém conhece. É uma missão linda. Eu tenho, meu coração está lá com eles. É uma missão maravilhosa. Eles têm uma porta escancarada dentro das escolas. Chama o Projeto da Vida, de evangelismo de jovens, adolescentes, principalmente. E no Escola da Vida eles têm uma frase que faz todo sentido e é toda verdade. É tudo muda quando você muda. Não espere uma mudança se você não está disposto a mudar. Não espere a mudança se você não quer sair da sua zona de conforto, se você não quer se desgastar, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer aprender, não quer capacitar. Se você não vê isso, você nem pensa em liderança. É a melhor coisa que você faz. Tá bom? E aí você precisa planejar uma rotina, fazer um planejamento do seu horário, um planejamento das suas prioridades, um planejamento daquilo que você tem como foco, como objetivo, e enumerá-las diante do mais importante, do menos importante, e quanto tempo você vai gastar em cada um desses. É isso que você precisa fazer, poder replanejar ou fazer uma nova agenda, visando o seu crescimento, visando a sua capacitação e o seu desenvolvimento. E a gente volta aí, ó. Terminamos os atos do coração de um líder. De novo, ele pode ser muito bom e chamar muita gente no começo. E aí a gente vai encontrando um balanço. Se com o tempo ele se mostra uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não é confiável, ele perde a liderança. Mas se é uma pessoa extremamente confiável, uma pessoa que tem um caráter inabalável, assim, inquestionável, né, que está ali dando exemplo e tudo mais, mas da mesma forma não se capacita, não investe nas suas habilidades, daqui a pouco ele vai deixar de ser líder. Ele não vai perder a liderança, mas vai deixar a liderança, porque outros estarão mais capacitados, e por ele ser um bom líder, um líder de caráter, ele vai incorporar os valores dos seus liderados. Então os liderados que tiverem mais habilidade, mais capacidade, vão ter aquele caráter, vão ter aqueles valores, e vai estar mais habilidoso, vai ter mais habilidade, e estará mais habilitado para exercer a liderança. A importância de se liderar é buscar um equilíbrio dentro dos dois, sempre buscar conhecimento, se capacitar, mas nunca abrindo mão do seu caráter, dos seus princípios, dos seus valores. Pode passar. Stephen, ele diz o seguinte, que a maioria de nós tem duas vidas, a vida que vivemos e a vida não vivida dentro de nós. Nós precisamos acabar com essa dicotomia. Nós precisamos viver nossa vida na integralidade. Aquilo que somos é aquilo que seremos, é aquilo que vivemos. E a gente só consegue exercer essa liderança servidora buscando a liderança de Jesus se a gente vive isso em Cristo. Nós não temos duas vidas.
Nós achamos que temos. Mas em um momento certo, a vida que a gente acha que ninguém está vendo, que está dentro de nós, na exposição do nosso caráter, ela vai aparecendo. Ela vai sendo exposta. E aí nós vamos perdendo a confiança dos nossos liderados, porque nós não estamos sendo honestos, não estamos sendo sinceros. E aí perdemos o prestígio, perdemos a confiança, e aí com isso perdemos a liderança. Pode passar. Se o seu coração não é justo, ninguém se importará com o seu talento, que é o que eu disse do caráter. Com o tempo, o caráter é o que vai pesar. Com o tempo, o caráter é o que vai te manter ali, obviamente, com seus talentos. Mas se não tiver caráter, independente do talento, da habilidade que você tenha, isso não vai importar, não vai passar. Tá? E aí, pode passar. Aqui agora são alguma resistência. O que a gente precisa quebrar para poder dar esse próximo passo dentro da autoliderança e dentro da vida de um líder? A resistência te impede de mudar. A resistência procura por desculpas e abraça a racionalização. A resistência gera procrastinação. Amanhã eu faço. Deixa para depois. Não, depois eu leio. Na hora que você vê, já passou um ano e você não leu nada. Né? A resistência culpa os outros, não assume as responsabilidades, não assume o erro. A resistência transita pelo medo e cria insegurança. E a resistência trabalha com o pequeno, não sonha grande. Não visa longos caminhos, não visa algo que está além, uma visão além do alcance. Né? Pode passar. Tem um videozinho, os alunos já viram esse vídeo aqui, que eu gosto desse vídeo. Para a gente ver a questão da dificuldade que para a gente é de quebrar essa resistência. Alguém que gosta de parkour, ou fez parkour, já sai um pouco de moda, né? Isso aí já está cringe, como diz o... Já passou um pouco a febre de parkour, mas pode dar play, por favor. Esse aqui é um vídeo de um cara que ele faz parkour, né? E ele subiu nesse prédio bem baixinho aí para caminhar pelos muros do prédio. Consegue enxergar aí? Draga, volta lá para a janela, por favor. Não sou eu, Bri? Foi o Cássio, Ah, foi o Cássio, então deixa. Esse aí pra mim é o pior, ó. Que eu não vejo onde que eu tô pisando. Depois eu posso passar o link para vocês também, que é coisa do vídeo que tem no YouTube. Tem coragem? Se eu souber. No caso, esse aí, o coragem tem covarde. Tem hora que esse pulo que ele dá no final dá um frio até na barriga, mesmo já tendo visto esse vídeo umas 300 vezes. Obrigado. Para liderar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Alguém se sentiu confortável assistindo esse vídeo? Muito pelo contrário, né? E algumas vezes a gente não vai nem ver o chão, nem vai ver a rua lá embaixo. A gente não vai ver o que tem lá em frente. Mas a gente assumindo a responsabilidade, aceitando a responsabilidade, assumindo riscos para poder liderar e dar e fazer o seu papel. E aí, como então vencer essa resistência, essas dificuldades que nós temos? Esclareça seu objetivo, veja o que você quer, tenha claro na sua cabeça o que você quer, qual que é a sua visão. Crie um plano. Quando eu falo então que tem que fazer esse planejamento, planejar um novo modo de ação, crie um plano, engaje-se sempre, volta, o que eu estava querendo, qual que era a minha intenção, por que eu quero fazer isso, para onde eu quero chegar? Vamos, bora, para si. Bora, vamos caminhar. Dê passos pequenos. Começa pequeno, sonhe grande. Isso aí já é uma frase bem clichê, né? Mas é uma verdade.
Você não vai começar correndo a maratona da São Silvestre. Minha amada esposa está com essa missão, falou que quer correr uma maratona esse ano. Eu falei, não, maratona é uma corrida de 5 km também, porque maratona dá ruim. E ela está fiel aí, já tem 4 meses? 11 semanas aí, de segunda a sexta, eu estou falhando em alguns dias só. Já tem 11 semanas que ela está de segunda a sexta levantando, correndo. É a meta que ela fez para ela. Ela quer correr uma corrida esse ano de 5 km, corrida de rua. É a meta que ela fez para ela. Ela então esclareceu seu objetivo, criou um plano. Eu não engajar não, ela que se engaja. Não, senão eu. Mas eu estou com ela. Estou com ela. O papel do líder também, não vou fazer tudo, mas eu tenho que ajudar. Comemore progressos. O que ela fazia antes em meia hora, hoje ela faz em 26 minutos. Tem dia que ela sai, não é que ela sai, eu levanto da cama para começar a arrumar as coisas e tal, lavar louça, que ela não gosta de lavar louça, eu não tenho problema em lavar louça, mas eu não guardo, deixo guardar para ela, porque eu não gosto de guardar. Não gosto de estender roupa, não gosto de guardar roupa, nem guardar louça. Mas a gente comemora os progressos. Olha, então hoje chega suando, não, hoje foram 26 minutos e tal. Falei, muito bem, isso aí. E lembre-se de vitórias passadas. Qual que é a vitória? Volta e meia, a gente vai tomar café. Não estou acreditando. Antes eu pensava em academia, durava 3 semanas e acabava. Agora já tem 11 semanas que eu estou correndo toda semana. Isso é uma vitória gigantesca. Isso num simples desejo de correr uma corrida. No papel de liderança, qual que é o seu foco? Qual que é o seu objetivo como ser humano, como filho de Deus, como aquele que é vocacionado para glorificar a Deus? Você vai trabalhar em quê? Você quer o quê? Você vai fazer o quê? Seu objetivo é esse? Como que você vai alcançar esse objetivo? O que você tem que estudar? Qual o seu tempo de estudo? Qual a sua dedicação? Quem você vai caminhar com você? Com quem você vai compartilhar esses sonhos? Você trabalhando numa empresa, o foco da empresa agora é fazer isso? Beleza, com quem você vai compartilhar? Quem você vai puxar com você da empresa para trabalhar com você? Como é que vai ser a sua equipe? Como você vai liderar? Como você vai engajá-los? Como você vai se engajar? Planejamento. Olha o foco. Quando a gente fala, todas as empresas a gente ouve isso, é visão, missão, valores e agora tem um quarto, um propósito. A visão é onde você quer chegar. A missão é como você vai fazer para chegar lá. Valor é aquilo que você não abre mão. E o propósito é porque você faz o que você faz. Isso não é só para uma empresa. Isso é para a nossa vida, para a nossa liderança também. Tá bom? Pode passar. E aí então são os 5 hábitos, de novo do coração, só para rever, lembrar, para a gente encerrar. Pense nos outros primeiro, espere o melhor, responda com coragem, aceite responsabilidades, fome por sabedoria. De novo, isso aqui, eu até passei do meu tempo, isso aqui é algo muito enxugado, muito reduzido de tudo que a gente fala dentro da autoliderança, no nosso programa Life Shapers. A gente vai muito mais profundo, a gente tem melhores práticas de cada um desses, que já acrescentam 3 melhores práticas de cada um desses hábitos, depois a gente traz aplicações, isso é muito maior, mas é um começo, é começar pequeno, dar o primeiro passo. Tá bom? Pode passar. E aí eu encerro. Pode ir. Isso aí, eu esqueci de tirar essa. Encerro com o próprio Jesus. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Nós queremos uma liderança servidora. Uma liderança que serve. Serve seus liderados, serve a sua comunidade, serve a sua instituição, serve aqueles que estão ao seu redor. Se nós não tivermos o mesmo pensamento que Cristo Jesus tinha, na intenção de servir e preparar, capacitar, Jesus caminhou com eles, e agora eu encerro mesmo. Jesus caminhou com os discípulos, ensinou os discípulos aprenderam, observaram, aí Jesus, até então ele que fazia, morreu, ressuscitou, ficou mais um pouco de si, depois que ele faz o quê? Agora vocês que vão, ide.